Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Tigman, vamos para mais um vídeo artigo especial, um vídeo artigo falando de um artigo que você, treinador de natação, tem que saber como funciona o treinamento de força para o seu atleta. Funciona ou não funciona? E melhor ainda, qual o melhor método de treinamento de força para aprimorar o desempenho do teu nadador? Então, vem comigo, vou te trazer aqui a minha tela, um artigo relativamente recente, 2022, Fone e seu colega Tiller, né, numa revisão sistemática, trazendo os principais resultados relacionados ao treinamento de força dentro da água, e em específico na natação. Então a gente sabe que o treinamento de força é utilizado como complemento, é uma estratégia que é amplamente utilizada há muito tempo, mas a pergunta é, qual é o melhor método, né? Existem diferentes métodos, existem alguns, já vou trazer para ti o que nós temos aí apresentado neste artigo, mas a estratégia melhor e mais eficiente, qual é que é? Então a ideia desse artigo foi avaliar com diferentes abordagens de treinamento de força, impacto no desempenho de nadadores competitivos. Vamos lá então? Olha só, uma revisão sistemática com 27 estudos, todos eles abordando natação e o treinamento de força. E aí nós tivemos 3 categorias de tipos de treinamento de força. O treinamento de força resistido dentro da água, utilizando elásticos, paraquedas, trajes especiais, ou seja, aquela estratégia que você aumenta a resistência dentro da água. Então, o treinamento era um complemento dentro da água, usando esse tipo de equipamento. Outra abordagem foram os treinamentos de força fora da água, mas utilizados como, por exemplo, simuladores de nado. Então, elásticos e outros tipos de simuladores específicos da natação. E por último, o treinamento de força geral fora da água, a musculação. Tradicionalmente, a musculação que a gente usa. Então, foram os 3 tipos de treinamento utilizados para a classificação dos estudos. Para ver o desempenho, várias medidas foram utilizadas, como tempo de prova, potência, taxa de braçadas, comprimento de braçada e consumo de oxigênio. Então, fazendo um pré e pós, grupos que participaram apenas do treinamento de natação e grupos que treinaram natação com o complemento de força categorizado nessas 3 variáveis. Muito bem, vamos para o resultado e olha só que interessante, tá bom? Vem só, treinamento resistido dentro da água, o treinamento aquele específico com trajes especiais, 2,2 a 2,7% de incrementos, ou seja, houve melhoras. Principalmente, olha que interessante, provas curtas, provas de 50 a 100 metros. Então, os métodos com elástico, paraquedas e outras estratégias têm um efeito positivo quando utilizado no complemento. A segunda estratégia, o treinamento específico fora da água, também apresentou um incremento na ordem de 2 a 2,5%, onde os ergômetros, né, os bancos de nado, conseguiu fazer uma boa transferência para dentro da água, melhorando a eficiência da técnica. Isso é muito interessante, né? Se você pensar que seu atleta está em possibilidade de entrar na água, com algum problema de saúde, mas que ele possa treinar, saber que os ergômetros fora da água podem auxiliar para evitar a perda de rendimento é muito importante. E o mais interessante de tudo, olha só, a musculação, o treinamento tradicional, também teve incrementos de 1,8 a 2,4%. Então, principalmente pensando em exercícios de força máxima e potência. Olha que interessante. Os treinamentos com uma característica mais de hipertrofia não são os que a gente tem que focar. A gente tem que ter um foco no treinamento de potência e de força máxima. E olha só, quando foi feito os estudos com apenas o treinamento de natação, houve incremento de 1,5% a 2%. Essa diferença pelas análises estatísticas foi significativa, mostrando que somente natação o desempenho não é tão bom como comparando a natação juntamente com o treinamento de força. Então, gente, a natação ela é específica, obviamente que a técnica é específica dentro da água, a resistência da água, todas as propriedades aquáticas fazem com que tenha uma característica específica, mas, veja bem, mesmo tendo esse princípio da especificidade como um fator-chave, não existe uma questão específica melhor, né? Não existe um consenso sobre o melhor método. E nesse sentido, o treinamento combinado, força com natação, parece ser eficiente e mais eficaz do que apenas nadar. Certo? E importante que no estudo traz as várias lacunas que nós encontramos na literatura. Nós ainda temos coisas que precisam ser investigadas para ter uma coerência, um entendimento melhor. Certo? Então, importante isso aí, hein? Você entender, e vem comigo aqui, você entender que musculação é um complemento importante, se o seu aluno, seu cliente,
realmente quer um desempenho na natação, ele precisa se preocupar em complementar o seu treinamento com força. Isso é fundamental. A estratégia que você vai usar, bem, você viu que todas elas apresentam um incremento interessante, né? Não é um incremento tão grande assim, muito provavelmente pela especificidade da prova, mas é um incremento que faz uma diferença, é aquele 1 segundo pode garantir um primeiro lugar ou um segundo lugar. Tá bom? Valeu, fica comigo, tamo junto, um abraço.